Seja muito bem-vindos a mais uma análise incrível do canal Sinais do Céu. Hoje a nossa missão é mergulhar bem fundo numa história que atravessa séculos e continentes. E bota história nisso. Pois é. Se existe uma figura histórica e espiritual capaz de vencer batalhas que pareciam, assim, absolutamente impossíveis, inspirar o maior educador da juventude que o mundo já viu, e estar presente nos momentos mais cruciais da história, é ela. Sem dúvida alguma. E olha, um aviso fundamental logo de cara para quem está assistindo. Quem não ficar com a gente até o fim deste vídeo vai perder a explicação profunda dos símbolos ocultos no quadro mais famoso da Virgem Maria. E muita gente não conhece esses símbolos. Exato. E além disso, a gente vai desvendar qual é o real posicionamento do Vaticano hoje sobre os títulos teológicos dela, algo que gera muita, mas muita confusão por aí. Nossa, gera mesmo. É uma jornada que promete derrubar muitos mitos. O que temos sobre a nossa mesa hoje é uma pilha fascinante de documentos históricos, registros navais, artigos teológicos complexos e arquivos da família salesiana. E comunicados oficiais diretos da igreja também, né? Certo, vamos desdobrar tudo isso por partes. A promessa do nosso título hoje é desvendar toda a história de Nossa Senhora Auxiliadora, sem deixar pedra sobre pedra. E para isso a gente vai viajar bastante. Com certeza. Vamos precisar cruzar o oceano, sentir o cheiro de pólvora em campos de batalha navais, visitar uma cela sombria onde um papa foi mantido em cativeiro e de repente caminhar pelas ruas pobres da Itália no século XIX. O que é fascinante aqui é notar exatamente esse contraste, sabe? Temos um título que nasceu literalmente no meio de um conflito naval sangrento no mar Mediterrâneo há mais de 400 anos. E que conseguiu, de alguma forma, se transformar na base de um movimento educacional e de caridade gigantesco. Que hoje abraça o mundo inteiro. É uma evolução histórica impressionante. E para quem nos ouve entender a magnitude disso, a gente precisa voltar no tempo. O ano é 1571. O cenário europeu é um verdadeiro barril de pólvora. O clima era de desespero palpável. Total. O Império Otomano está avançando impiedosamente pelo Mediterrâneo. E não era só uma questão de perder rotas comerciais. A ameaça era que a própria Europa e a sobrevivência da cristandade fossem varridas do mapa. A desproporção de forças nos documentos é aterrorizante. Os otomanos possuíam uma frota gigantesca, com galés imensas e homens extremamente experientes no combate marítimo. O avanço deles parecia uma força da natureza impossível de ser contida. Principalmente pelas nações europeias que estavam super divididas, né? Exato, profundamente divididas por rivalidades políticas internas. Era aquele exato momento histórico em que tudo parecia absolutamente perdido. A queda da Europa era tida como certa por muitos estrategistas da época. Mas é aí que entra a figura do Papa Pio V. Lendo os relatos, fica muito claro que ele percebeu que essa desunião política seria a ruína de todos. Ele teve uma visão bem pragmática e espiritual ao mesmo tempo. Ele arregaça as mangas e assume um papel de articulador diplomático sem precedentes. Ele forma o que ficou conhecido como a Liga Santa, uma coalizão naval de estados católicos, unindo potências que mal se falavam. E o detalhe impressionante não é nem a coalizão em si, mas a ordem militar que o Papa deu aos combatentes. Sim, porque numa época em que se esperaria uma nova tecnologia bélica, o Papa pede o uso de uma arma inusitada. A ordem geral para a frota foi jejum rigoroso, confissão para todos os marinheiros e soldados a bordo e a oração unida do Santo Rosário. Ele transformou o convés dos navios de guerra em espaços de batalha espiritual. Isso nos leva ao fatídico dia 7 de outubro de 1571, no Golfo de Lepanto. As descrições dessa batalha, além dos arquivos, são de arrepiar. Mais de 100 mil homens se encontram no mar. Os canhões começam a disparar, o barulho é ensurdecedor, o mar fica coberto de fumaça. E inicialmente os otomanos estavam em clara vantagem. O vento soprava a favor deles, o que na época da navegação à vela basicamente ditava quem vencia o combate. E então ocorre o evento que desafia completamente a probabilidade militar.
Inesperadamente, no auge do confronto, os ventos mudam de direção de forma muito brusca. Do nada, né? Do nada. E essa mudança climática repentina favoreceu a esquadra cristã, empurrando toda aquela fumaça espessa dos canhões diretamente contra os rostos dos otomanos. E facilitando as manobras das galés da Liga Santa. A vitória cristã foi esmagadora. Cerca de 30 mil baixas do lado inimigo e 12 mil cristãos que serviam como escravos ganharam a liberdade. Mas lendo as fontes, o que realmente muda na narrativa histórica não está nos diários de bordo dos almirantes cristãos. Verdade, está nos relatos dos prisioneiros otomanos capturados. Eles não falaram sobre táticas navais brilhantes. Não mesmo. Eles descreveram um terror absoluto que sentiram ao verem no céu, durante o combate, uma senhora de aspecto aterrorizante e majestoso. Foi essa visão mística que quebrou o moral da frota otomana, fazendo com que muitos entrassem em pânico total. E a quilômetros de distância, em Roma, o Papa Pio V, que estava jejuando e rezando o rosário, teve uma visão mística do triunfo no exato momento da vitória. E aí, em gratidão por esse acontecimento que salvou o continente europeu, ele adiciona a invocação Auxilium Christianorum, a auxiliadora dos cristãos, a ladainha lauretana. Foi o reconhecimento de que a vitória veio de uma intervenção superior, não da genialidade dos generais. Só que aqui os nossos documentos apresentam um enigma. Uma verdadeira pulga atrás da orelha para quem estuda a história. É a parte que sempre confunde os historiadores desavisados. Pois é. Se esse evento estrondoso aconteceu em 1571, a festa litúrgica de Nossa Senhora Auxiliadora só foi instituída quase 250 anos depois. Por que tanta demora? Essa é a grande virada narrativa das nossas fontes. E o que forçou a Igreja a criar essa data nos leva para o século XIX. Deixando o Império Otomano para trás e focando em uma ameaça interna. Exatamente. Se em Lepanto a ameaça vinha do Oriente, agora a Europa enfrentava um império com ambições desmedidas que vinha de dentro, o Império de Napoleão Bonaparte. Para quem nos acompanha ilustrar bem a situação, imagina a figura política e militar mais poderosa da Europa, decidida a subjugar não apenas territórios, mas a liderança espiritual do mundo católico. Napoleão queria controle absoluto. Ele queria que a Igreja fosse um mero departamento do seu império. E quando o Papa Pio VII resistiu a essa instrumentalização, Napoleão ordenou a invasão militar de Roma e o sequestro do pontífice. O líder de milhões de católicos foi arrancado do Vaticano no meio da noite e foi mantido em cativeiro sofrendo imensas pressões psicológicas, principalmente em Savona, entre 1809 e 1814. E qual foi a estratégia de Pio VII dentro daquela cela fria? Sem exércitos, totalmente isolado. Ele recorreu àquela invocação de Lepanto, o auxílio dos cristãos. Os registros mostram que ele fez uma promessa solene. Prometeu que, se fosse libertado, ele coroaria a imagem da Virgem e estabeleceria uma festa oficial. E a história prova que até os maiores impérios caem. A campanha desastrosa na Rússia e a derrota em Leipzig fizeram o poder de Napoleão entrar em colapso. O Papa é finalmente liberto e olha a incrível precisão dos acontecimentos. Ele entra triunfalmente de volta a Roma exatamente no dia 24 de maio de 1814. Em cumprimento imediato à sua promessa, o Papa decreta que o dia 24 de maio seria para sempre a festa de Nossa Senhora Auxiliadora. Se conectarmos isso ao quadro maior, notamos uma evolução teológica incrível. A Auxiliadora passa de protetora contra ameaças externas militares para guardiã da integridade da Igreja contra tiranias políticas modernas. É uma mudança de paradigma enorme. E para nossa análise não ficar só nos grandes salões imperiais, vamos fazer uma pausa e mudar de cenário. Vamos descer para a realidade do povo. Isso. Vamos sair da geopolítica mundial e ir para as ruas sujas, marginalizadas e cheias de crianças abandonadas de Turim, na Itália, no século XIX.
plena Revolução Industrial. É aqui que entra um homem nascido coincidentemente no exato ano em que a festa da Auxiliadora foi criada, em 1815. São João Bosco. Dom Bosco, o grande apóstolo da juventude. Um homem simples, que tirou essa devoção dos livros de história e colocou no cotidiano. E a relação dele começa com um sonho aos 9 anos de idade. O famoso sonho dos 9 anos. Nele, o menino João vê vários jovens brigando, xingando, se comportando como animais selvagens. E ele tenta separar usando a força, distribuindo socos. É aí que a Virgem Maria aparece e dá a maior lição pedagógica da vida dele. Ela diz que não é com agressividade, mas com mansidão e caridade que se educa. No sonho, ela mostra como transformar aqueles lobos furiosos em cordeiros dóceis. Essa visão molda o sistema preventivo de Dom Bosco. A Auxiliadora deixa de ser a senhora dos exércitos que aterroriza frotas e se torna a mãe e mestra. Aquela que educa, que acolhe e tem paciência. E Dom Bosco assume isso de forma tão intensa que decide construir uma basílica gigantesca em Turim, dedicada a Maria Auxiliadora. Começando literalmente sem dinheiro nenhum no bolso. E ainda por cima, durante uma das piores epidemias de cólera da região, em 1854. A cidade estava em pânico absoluto. As pessoas diziam que ele tinha enlouquecido. Mas os relatos mostram que os meninos do oratório de Dom Bosco cuidavam dos doentes sem que nenhum se infectasse. E os recursos começaram a chegar de formas que desafiavam a explicação natural. Doações inesperadas brotavam, e quando a basílica ficou pronta, Dom Bosco olhou para a obra e soltou a frase imortalizada nos arquivos: "Foi ela quem tudo fez." E a obra se expandiu para instituições humanas vivas. Nascerão os salesianos, focados nos meninos vulneráveis, as filhas de Maria Auxiliadora fundadas com Santa Maria Domingas Mazarello. E os salesianos cooperadores, leigos atuando na sociedade, que inclusive terão um congresso mundial importantíssimo em maio de 2026 em Roma. Um alcance global impressionante. E para dar um rosto a isso, Dom Bosco não quis qualquer imagem. Ele encomendou uma pintura específica do artista Tomás Lorenzoni, entre 1865 e 1868. Ele exigiu um verdadeiro tratado teológico em forma de tinta. A coroa e o diadema de 12 estrelas representam a realeza de Maria e as 12 tribos de Israel. A fundação da igreja. Exato. A túnica vermelha evoca a paixão e o sangue de Cristo. O manto azul simboliza a verdade divina. Mas tem um elemento na tela que se destaca muito: o cetro na mão direita dela. Na linguagem iconográfica, isso demonstra o poder de intercessão e a autoridade dada por Deus para ela defender a igreja nas crises. E esses símbolos são tão ricos, fica claro que a arte sacra não é apenas decoração. Nossa, de jeito nenhum. Elas são a Bíblia visual. Lembretes físicos da fé que nos ancoram nas tempestades diárias. E os documentos mostram que essa devoção moldou culturas nos lugares mais remotos do globo. O impacto é de cair o queixo. A Austrália foi a primeira nação inteira a escolher Nossa Senhora Auxiliadora como padroeira, levada pelos imigrantes irlandeses. E aqui no Brasil, os reflexos são profundos. Em Goiânia, os arquivos narram a história da imagem do milagre na inauguração da capital em 1942. Sim, a imagem quase caiu do andor, mas ficou equilibrada num ângulo impossível, sem estar fixada. E na região norte, o impacto foi gigantesco, graças aos missionários salesianos. No Amazonas, o dia 24 de maio virou feriado. Ela foi declarada padroeira do estado e do Rio Orinoco. Tem também aquelas tradições menores, mas que tocam muito. Em Niterói, no Rio de Janeiro, existe a queima das cartinhas. As crianças escrevem pedidos e, no fim de maio, queimam as cartas numa cerimônia linda. A fumaça subindo representa os pedidos indo para o céu. É uma pedagogia fantástica da confiança. E todas essas expressões revelam uma regra de ouro inquebrável que os documentos fazem questão de esclarecer. Que é importantíssimo a gente ressaltar aqui. Nossa Senhora nunca, em hipótese alguma, vai contra a Igreja Católica. A sua mensagem e sua ação estão sempre em perfeita sintonia com a doutrina, a obediência e a unidade da Igreja. O papel dela nunca é ofuscar Jesus Cristo, mas apontar os holofotes exclusivamente para Ele. E aqui
é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando cruzamos a história com os documentos oficiais do Vaticano, vemos que há uma arquitetura doutrinária extremamente sólida. Exatamente. Pegando o título de Medianeira de Todas as Graças, vemos que foi ensinado por papas como Leão XIII e São Pio X. A ideia é que a graça da redenção, alcançada unicamente pelo sacrifício de Cristo, nos é distribuída pela intercessão de Maria. E a Lumen Gentium reafirma isso com clareza, dizendo que essa função materna não diminui em nada a única mediação de Cristo. E isso nos leva a um dos temas mais debatidos, o título de corredentora. que gera muita curiosidade e muita dúvida também. Sim. Historicamente, papas como Pio XI usaram o termo para ilustrar a união de Maria ao sofrimento de Cristo no Calvário. Mas a posição atual exige cuidado. Isso levanta uma questão importante sobre a precisão das palavras na teologia. O Dicastério para a Doutrina da Fé publicou na Nota Mater Populi Fidelis de 2026 diretrizes muito claras, apoiadas pelo Papa Francisco. E a orientação oficial é que o uso do título corredentora é considerado inoportuno hoje. E a nota explica bem o porquê. Não é um rebaixamento de Maria. A preocupação é pedagógica. O prefixo co em corredentora corre o risco de passar a impressão equivocada de que Maria estaria no mesmo nível de igualdade que Jesus na obra da redenção. E a doutrina é clara. Apenas Jesus Cristo é capaz de oferecer o sacrifício perfeito. O objetivo é evitar confusões e manter o foco central da fé intacto. Essa clareza nos devolve a essência pura da mensagem mariana. A grandeza dela não está em rivalizar com Cristo. Papa Francisco usa a imagem da oditria, aquela que mostra o caminho. E o único caminho que a mão dela aponta é o seu próprio filho. Como em Caná, a mensagem dela é: fazei tudo o que ele vos disser. A devoção a Nossa Senhora tem como destino final a obediência a Jesus. É o resumo perfeito de tudo que os documentos nos mostraram. É a mãe que intervém e cuida, mas sempre educa e aponta a direção correta. É um fechamento monumental para uma trajetória que envolveu batalhas navais, queda de impérios e construção de basílicas impossíveis. E com base em tudo isso, acho que cabe um pensamento final para deixarmos no ar. Dom Bosco lembrava que a festa de Maria Auxiliadora na Terra era apenas um ensaio para a festa eterna no paraíso. Uma perspectiva fantástica. Fica a reflexão nas batalhas silenciosas e diárias do século XXI que acontecem dentro dos lares e na educação dos jovens. As pessoas estão tentando lutar sozinhas ou estão recorrendo ao mesmo auxílio que virou os ventos da história? Uma reflexão fortíssima para encerrar a nossa imersão de hoje. Se esse conteúdo fez a diferença para você que nos ouve, deixe um curtir no vídeo e inscreva-se no canal para não perder as próximas investigações. E participem também, deixem a opinião de vocês. Isso aí. Digite aqui nos comentários qual a devoção de Nossa Senhora que quer ver aqui no canal. Os próximos roteiros serão decididos por vocês. Compartilhem com um amigo, pois quem compartilha ajuda na evangelização, para que a Virgem Maria se torne mais conhecida e amada, para que desta forma Jesus seja mais conhecido e amado. Clique na playlist que aparece no card ao lado para descobrir outros milagres impressionantes que a ciência não conseguiu explicar. Continue conosco nesta caminhada de fé. Salve Maria!